Olá, você de casa, estamos no ar com mais um programa com a palavra, recebendo aqui conosco a vereadora Divaneide Basílio, do PT. Vereadora, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada mais uma vez aqui nesse espaço tão importante que a gente pode prestar contas do nosso trabalho. Vereadora, semana muito intensa na Câmara Municipal com as atividades, votações que ocorreram na última semana e um dos principais debates importantes em termos de votação já ocorre em torno da segunda votação do projeto de lei que estabelece, o Plano Plurianual 2022-2025 com a apreciação das emendas, que os vereadores colocaram para essa segunda votação. E a senhora, entre a votação que ocorreu na última quinta-feira, teve mais de 20 emendas já aprovadas, mas o total é bem maior, não é isso? Do que a senhora apresentou? Isso, eu apresentei 46 emendas e estou muito feliz que a gente já tenha conseguido aprovar mais da metade dessas emendas. Isso significa um trabalho também reconhecido, porque nós fizemos uma conjugação daquilo que que são as nossas leis, daquilo que a gente faz nas comunidades, que repercuta no plano. Para as pessoas que estão acompanhando, o plano plurianual é uma peça importantíssima, porque vai programar as ações da cidade por 4 anos. E a gente, por exemplo, aprovou a lei da agricultura urbana e já vínhamos tentando fazer com que a política acontecesse em Natal, mas para isso era preciso ter essa âncora, o PPA, planejado. Sim. Com essa ação. Então, para nós, muito importante, dentre várias ações que nós aprovamos, de várias emendas, como arte circense, cultura, segurança alimentar, a população LGBTQIA+, editais para a cultura negra, o Memorial Padre Tiago. Então, para nós, esse conjunto de emendas simboliza gente sendo valorizada. Isso mesmo, vereadora. Mas entre, vamos dizer assim, a parcela de suas emendas que não foi votada ainda, vai ficar para o bloco das emendas que vão ser realmente discutidas em plenário. Tem alguma que a senhora destaque aí que mereça a atenção? Nós temos um conjunto de emendas ainda sendo estudadas, elas vão na mesma linha desse bloco que já foi aprovada, mas eu acredito que as emendas que tratam sobre a destinação de recursos para concursos, que tratam da política municipal do servidor e do serviço público, elas terão um pouco mais de debate para que se chegue a um consenso, mas nós vamos lutar para garantir a aprovação de todas. Tá certo, vereadora. E junto com esse debate, para além do PPA, também continua em ampla discussão a revisão da minuta do plano diretor daqui de Natal. A senhora é a revisora desse processo de revisão do plano diretor da cidade. E também na semana passada, na Comissão de Direitos Humanos, a qual a senhora preside, houve uma audiência pública, um debate em torno especificamente das áreas especiais de interesse social. O que é que chamou a atenção nessas discussões? Para nós, o debate do plano diretor, ele tem sido precioso. Por quê? Porque muita gente acha que o processo de participação já acabou. Então, quando a gente realiza uma audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, por exemplo, a gente está dando voz às pessoas e fazendo com que a população entenda o que dentro do plano diretor tem a ver com os direitos humanos. E, por exemplo, as áreas especiais de interesse social têm tudo a ver com direitos humanos, porque a gente está tratando de população vulnerável, a gente está tratando de reparação social, de cuidado, e nos chama muita atenção que já tem alguns trechos extinguindo partes das áreas de interesse social, ou flexibilizando isso, possibilitando que se tenha um plebiscito para referendar uma decisão assim, e nós que defendemos participação popular, entendemos a importância da participação, mas critérios de baixa renda e outros critérios para definir uma área de interesse social não funciona assim, tem a ver com olhar a área, com estudos técnicos, mas sobretudo com proteção social. E pela discussão que houve, vereadora, esses estudos, eles não ocorreram, é isso, para referendar essas alterações que a minuta traz? Isso. E
mais do que os estudos não ocorreram, não se pode deixar tão frágil assim a mudança de áreas de interesse social. A gente precisa entender o que significa essas áreas. E a gente também tem que fazer um debate importante sobre a regulamentação das áreas. Muitas áreas precisam de regulamentação e não de extinção. A gente precisa ir além. Acho que essa é uma boa oportunidade também para falar sobre as áreas de interesse social, sobre a regulamentação, a área do Gramorezinho, por exemplo, que é uma área de segurança alimentar importantíssima, mas a gente tem percebido, no Alto do Juruá tem uma área de interesse social, em Nova Descoberta você vai entender que tem lugares como a Vila de Ponta Negra que tem uma população que tem um melhor poder aquisitivo na região como um todo, mas que naquela faixa ali você você não pode trabalhar com as exceções. Isso, casas melhores em algum lugar, sim, isso não pode ser critério para tirar uma área, porque você está trabalhando com o número, né, de pessoas que têm habitações, né, com mais dificuldades, enfim. Então, tem critérios que precisam ser seguidos. Para nós, né, esse elemento tem que ser mantido e a gente tem que ter muito cuidado para não ter regresso, não ter retrocesso. A bem da verdade, direito conquistado, quando ele retrocede, é direito violado. E a gente tem chamado muita atenção. Nós que estamos fazendo esse debate dos direitos humanos, não podemos aceitar a violação de direito. E não reconhecer essas áreas pode cair, né, nessa casca de banana de violar direito. E essa participação dos especialistas, enfim, fórum que esteve aqui presente, Ministério Público, que tem acompanhado também de perto esse processo, trazendo essas contribuições, né, assim, para ampliar essa visão sobre esses trechos específicos, né, do plano diretor, subsidia os parlamentares, né, para que façam a melhor votação aí até o fim do ano, não é mesmo, vereadora? Com toda certeza. Eu tenho entendido esses momentos como momentos de muito aprendizado. Tenho aproveitado para estudar bastante, reler o plano várias vezes, além dos destaques que a gente apresenta. Por exemplo, nessa última sexta-feira, nós apresentamos para os últimos artigos 44 destaques. Né, vamos fazer o balanço do todo, nós apresentamos mais de 100 destaques. E aí isso significa dizer um trabalho muito qualificado, né, pensando em como esse plano diretor pode ter uma redação melhor, adequada. E a gente não faz isso sem estudar, sem ouvir os especialistas e sem ouvir a população. Tá certo, vereadora. Falando em ouvir a população, ampliar a transparência e a discussão, também nesta última semana houve uma votação de um projeto que mexe, né, com a questão financeira do município. Foi colocado aqui em votação em regime de urgência um projeto da Prefeitura de Natal para aprovar, né, que os parlamentares aprovassem a contratação de um empréstimo de 400 milhões de reais. Como é que a senhora, integrante aqui na Câmara Municipal do Bloco da Oposição, avaliou a chegada desse projeto e a forma como ele foi aprovado, né? Para nós, eu pessoalmente tive uma surpresa, porque eu não imaginei que ele entraria na ordem do dia de forma urgente, até porque eu acompanhei um debate anterior na Comissão de Finanças que havia deliberado que na sequência teria um debate. Eu achei aquilo muito oportuno, fazer um debate e entender melhor. Veja, nesse mesmo dia que votou o empréstimo, a gente votou anteriormente o não endividamento dos servidores. Olha a lógica, nós discutimos, inclusive, que a prática bancária poderia elevar, né, os preços, o valor, e os servidores teriam dificuldade de pagar. Eu, inclusive, fiz o parecer desse outro projeto de urgência, inclusive relembrando que estava dividida, porque o servidor, ao mesmo tempo que gostaria de poder adquirir o empréstimo, mas eu achava que, como o servidor não tem, né, atualização salarial, aproveitei para fazer esse debate, como a gente ampliaria essa capacidade de endividamento, a quem a gente estaria favorecendo de fato, aos servidores ou às instituições bancárias. Essa mesma pergunta eu faço, quem a gente está beneficiando com esse empréstimo? Porque não havia um detalhamento de que ações seriam essas, não estava explícito, acho que o debate não foi suficiente, votei contra a urgência, votei a favor das emendas dos colegas, mas infelizmente, nesses termos, é impossível
votar a favor de um empréstimo que se tornou um cheque em branco. É que o que a oposição, né, enfim, surpreendida, né, com a chegada desse projeto na ordem do dia, tentou fazer, como a senhora adiantou aí, foi a apresentar emendas para tentar viabilizar ou direcionar, não é isso mesmo, a aplicação desses recursos, mas Exatamente. não tiveram o êxito que gostariam também, né? Exatamente. E aí, eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala em transparência e quando a gente fala, né, em debate aprofundado, a gente não pode cometer o erro de não fazê-lo, sobretudo quando se trata de finanças. Se a gente está usando uma lógica para os servidores, a gente tem que usar a mesma lógica para a prefeitura. Lembrei, inclusive, das emendas impositivas que não têm sido cumpridas. Para mim é um grande constrangimento 3 anos e a Praça do Coqueiral, a quadra não ter sido reformada. É um grande constrangimento as emendas que a gente destina para a cultura e o número alto e muitas vezes isso não é cumprido. E assim para as demais áreas, eu estou citando exemplos. Sim. Então é um constrangimento. Como eu vou justificar que recursos das nossas emendas nem são cumpridos e que a gente ainda autoriza um empréstimo sem detalhamento? É impossível. E falando em emenda impositiva, esse debate também está acontecendo no âmbito nacional, né, o STF julgando aí, de forma, né, do Congresso, a destinação das emendas parlamentares federais, né, dentro de um chamado orçamento secreto, para extinguir, na verdade, esse orçamento secreto para não beneficiar apenas um grupo de deputados, no caso lá de Brasília, né, mas todos que têm direito a... Olha só, o nome do orçamento secreto já por si só é complexo, né? A gente está lutando pela transparência e eu acho que não cabe, nos dias de hoje, sobretudo, a gente falar em orçamento secreto. Isso é um desserviço à política, à cidadania, à transparência, né? Acho que a gente caminha na contramão quando a gente concorda com algo assim. Vereadora, agora mudando de assunto, a senhora até na sua primeira resposta falando sobre as emendas do PPA, citou que entre as suas proposições pretende, enfim, destinar recursos para a criação de um memorial em homenagem ao padre Tiago Teisen, falecido no mês passado. Mas, para além disso, a senhora tem um projeto de lei que quer homenagear uma avenida aqui da cidade com o nome do padre Tiago, é isso? Isso, nós da Paróquia Santa Maria Mãe, um grupo, né, que conviveu também com ele, parte das pessoas, porque são muitas pessoas que querem homenagear essa iniciativa de pensar o memorial, também é uma iniciativa muito coletiva, e eu tive a oportunidade de ser a interlocutora dessa iniciativa, apresentando a emenda para no PPA já constar o memorial. E também a rua, né, a Avenida Florianópolis, que é uma avenida no Santa Catarina, a gente não vai deshomenagear ninguém, então a gente não vai retirar o nome de ninguém, a gente vai retirar o nome de uma cidade que não é, no caso, nenhuma deshomenagem, ao contrário. Então a gente também utilizou esse critério, estamos fazendo conversas, ouvindo as pessoas, colhendo assinaturas, para que isso fique ainda mais fortalecido. Mas todas as homenagens a Padre Tiago ainda serão poucas, porque um ser humano que dedicou sua vida à educação, à cultura, a salvar outras vidas, né? Eu que fui do Jardim do Padre Tiago, que tenho eterna gratidão. Se eu estou aqui hoje, é porque eu tive essa chance, né, como criança, como menina, de ter encontrado no meio do caminho um sacerdote que era mais que um sacerdote, que era humanista, um ser humano incrível, que merece, não só por mim, mas por todas as pessoas dessa cidade que tiveram a chance e a honra de ser atendido em um dos seus projetos sociais. Vereadora, para a gente finalizar aqui o nosso papo, mas ainda falando em homenagem, para essa semana a senhora vai realizar na Câmara Municipal uma solenidade de entrega da Comenda Zumbi dos Palmares, né? Estamos nos aproximando do Dia da Consciência Negra e essa comenda é exatamente para evidenciar essa data, não é mesmo? Sim, a Comenda Zumbi dos Palmares, que tem uma trajetória aqui nessa Câmara, que sempre realizamos em parceria com o ex-vereador Fernando Lucena, e agora eu fiquei com a tarefa e a responsabilidade de organizar com muita honra, nesse mês da consciência negra. Essa comenda já é uma referência na nossa cidade, já entra no calendário de todas as organizações, de todos os movimentos, e nós teremos
uma sessão muito bonita, em que a gente vai homenagear várias organizações, vários vereadores vão participar, mas eu gostaria de citar em especial o Grupo Pau e Lata, justamente porque é um grupo de percussão que recupera essa cultura negra e que completa 25 anos, traz aí esse simbolismo de trabalhar com pau e lata, né? Com algo que poderia ser lixo, que poderia ser apenas um resíduo e que reaproveitado de forma tão linda, tão artística, virou, né, esse espaço de percussão, esse grupo cultural, esse grupo que também é de intervenção social, de educação popular e política. Portanto, dentre vários homenageados, 25 anos do Pau e Lata aqui na Comenda Zumbi dos Palmares. Será um orgulho. Muito importante mesmo, né? E lembrando que essa solenidade será transmitida pela TV Câmara Natal. Vereadora, eu agradeço mais uma vez aqui a sua presença, né, suas informações, trazendo aqui sua prestação de contas para os natalenses. Eu que fico muito grata sempre de poder estar aqui. Eu acho que nós, vereadoras, vereadores, que temos a chance de ter aqui o Com a Palavra, nós temos que apresentar nossas palavras, porque elas são muitas vozes juntas, as vozes da cidade. E peço você que acompanhe as nossas redes, que nos siga no Instagram, Divaneide Basílio, que envie sua mensagem, que nos convide, porque a gente atua nos bairros e a gente terá o maior prazer de fazer uma ação pé na comunidade aí também com vocês. Recado dado, vereadora, muito obrigada. Obrigada. E esta edição do Com a Palavra fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente se encontra aí ao longo da programação. Tchau!